As taxas de juros no Brasil vêm caindo drasticamente nos últimos tempos. Como ficam os seus investimentos nesse cenário? Olá, aqui é Eduardinho e eu vivi para ver as taxas de juros brasileiras passarem de um patamar de 6% reais, ou seja, 6% mais IPCA, para 3,5% mais o IPCA. Há 2 anos, mais ou menos, quando eu dava palestras lá em São Paulo, por exemplo, eu afirmava que esperava que as taxas de juros do Brasil caíssem para esse patamar, mas eu dava um horizonte de 10 a 15 anos. Então está além daquilo que eu poderia imaginar a gente atingir taxas civilizadas em um tempo tão curto. Mas como ficam os seus investimentos nesse cenário? Antigamente eu falava que a pessoa deveria ter em sua carteira na faixa de 50% em renda fixa e títulos públicos. Agora é hora de repensar esse tamanho, essa proporção. Então, no cenário atual, depende de caso a caso, eu estou fazendo uma recomendação geral, mas eu não alocaria em ativos tão pouco rentáveis mais do que 25% nesses tipos de ativo nesse momento. Por quê? E aí vem uma das consequências das taxas de juros baixas. Porque a 3,5% de rentabilidade real anual, se você comprar um imóvel mal comprado, um imóvel que dê 4% ao ano de aluguel, você já tem um investimento no mínimo similar à renda fixa. E aí já passa a não fazer mais tanto sentido investir tanto em renda fixa se você pode, por exemplo, alocar esses 25% aqui em ativos geradores de aluguel. É lógico que o imóvel diretamente ele está fora do mercado financeiro, mas no mercado financeiro você pode atingir uma rentabilidade maior que a renda fixa por meio dos fundos imobiliários. Então, nesse momento, eu alocaria uma parte daquilo que eu tenho em renda fixa em fundos imobiliários. Essa é uma indicação também teórica. Na verdade, o que eu tenho feito é adquirir imóveis reais, tá bom? Porque também eu consigo uma rentabilidade maior do que essa daqui nas minhas operações. Outra consequência, se você tem uma renda fixa como essa, rendendo tão pouco, a tendência é que as pessoas também aloquem aquilo que às vezes estava lá em ações, 25%, por exemplo, um percentual maior, talvez até aquelas pessoas mais arrojadas, suponhamos 40%, 50% da carteira em ações. Então a gente inverteu aquela proporção de ações com a renda fixa. Mas Eduardinho, isso não é muito arriscado? Bom, você entrando em ações, você tem riscos sim, é arriscado sim. Mas na cultura do americano, do europeu, por exemplo, que já estão acostumados com uma renda fixa que não paga quase nada, é muito comum que as pessoas tenham uma participação em seu portfólio nessa faixa de ações. Então, se você não está tão acostumado, pode começar aí com uns 30% e aí, se você for ganhando ali confiança, aumentando um pouco essa participação em ações. Isso tudo que eu estou falando dentro de investimentos no mercado financeiro. Como eu tenho dito que vou abordar aqui investimentos no exterior por diversos motivos que eu ainda vou abordar aqui no nosso canal, você pode investir 50% ou 40% em ações, sendo metade em ativos nacionais, metade em ativos no exterior. Mas Eduardinho, a minha carteira é muito pequena, não dá para eu ficar investindo no exterior? Dá sim. Hoje a gente tem
bancos no exterior sem taxa de manutenção de conta, corretoras low cost com corretagens muito baixinhas e remessas por meio de aplicativos, assim como tem gente aí gravando vídeo no YouTube falando que investiu R$100 no Tesouro Direto, a gente também poderia gravar um vídeo aqui investindo R$100 em uma ação no exterior. Em breve eu vou mostrar como fazer esse tipo de procedimento. Então, esses são os reflexos nos seus investimentos, reflexos diretos. E quais seriam reflexos indiretos da queda da taxa de juros? As empresas brasileiras, incluindo aí as SAs abertas, ou seja, as empresas negociadas em bolsa, elas atingiram um nível recorde de endividamento. Ou seja, a soma das dívidas que essas empresas têm hoje em seus balanços atingiu um patamar recorde. E como uma taxa de juros baixa influencia no lucro dessas empresas? Suponhamos que uma empresa deve R$100 milhões, mas essa empresa contratou essa dívida há alguns anos. Quando ela contratou essa dívida, essa é uma empresa muito grande, ela contratou a uma taxa média de 12% ao ano. Isso não significa que ela fez um empréstimo somente, mas que a média das taxas que ela está pagando dá 12% ao ano, faz de conta. Suponhamos que uma empresa com um risco de crédito muito bom. Aí, essa mesma empresa, o que ela pode fazer hoje? Emitir novas dívidas com o intuito de arrecadar esse dinheiro e pagar a dívida anterior. Então ela poderia tomar hoje ali na faixa do CDI, vamos supor 7%, pega os mesmos 100 milhões a 7% e com esse dinheiro ela paga essas dívidas aqui, ela continua no fim das contas devendo os mesmos 100 milhões. Qual que é a diferença? A diferença é que no cenário anterior ela teria uma despesa financeira de 12 milhões por ano, ou seja, 12% de 100 milhões. E agora ela tem condições de reduzir essa despesa financeira para 7 milhões por ano. Nisso daí, ela tem um acréscimo financeiro no seu lucro de 5 milhões ao ano, simplesmente pela queda da taxa de juros. Ela faz um refinanciamento das suas dívidas, uma rolagem daquelas dívidas e consegue aumentar os seus resultados, mesmo que ela não esteja vendendo mais. Esse seria um terceiro ponto nos seus investimentos, ou seja, a tendência é que as empresas vendam mais, porque a gente teoricamente teria mais crédito, um crédito mais barato para as empresas investirem, para os consumidores adquirirem produtos. Isso teoricamente porque as empresas já estão muito endividadas e os consumidores também estão muito endividados. E por isso, mesmo baixando as taxas de juros, o Brasil não tem conseguido decolar sua economia. Mas a simples queda da taxa de juros é capaz de aumentar o lucro das empresas negociadas em bolsa. Isso aumenta a atratividade dessas empresas ainda mais. Isso considerando, claro, empresas que têm dívidas. Se são empresas que têm mais dinheiro em caixa do que dívidas, isso representa a minoria das empresas, a queda da taxa de juros é ruim. Mas isso é só para uma empresa ou outra. Então, aqui eu dei um panorama bem simplificado de alguns dos reflexos da queda das taxas de juros em seus investimentos. Se você já investe em ações, comente aqui abaixo. Se você já investe no exterior ou tem desejo de começar a fazê-lo, comente aqui também. E também, claro, comente o que você está pretendendo fazer com aquele seu dinheiro da renda fixa. Muito obrigado pela atenção. Não esqueça de dar o like e se inscrever aqui no nosso canal, senão uma maldição terrível vai assolar os seus investimentos. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.